e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Hoje vamos meditar na parábola do bom samaritano. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Irmãos, essa parábola é uma parábola muito conhecida, mas é sempre bom nós estarmos meditando nas Escrituras, né, em textos que nós já conhecemos, mas que muitas vezes acaba passando despercebido, né, na nossa rotina, do nosso dia a dia. E aqui nós temos um diálogo aqui entre um doutor da lei, né, no verso 25 diz: se levantou um certo doutor da lei. Então, quem são esses doutores da lei? São aquelas pessoas que eram estudiosos das Escrituras, né? Doutor aqui no sentido de ter o conhecimento máximo, né, da lei de Deus, tá? Mas aqui diz que ele estava tentando a Jesus. Por quê? Porque por todo o evangelho, né, pelos 4 evangelhos que a Bíblia narra a vida de Jesus, os principais, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, né, que eram os principais do povo de Israel, eles não criam em Jesus, tá, irmãos? Então, o que eles faziam? Eles ficavam fazendo pegadinha com o Senhor. Eles testavam para ver se Jesus realmente era o Messias, tá? E assim sucessivamente. E aqui o texto diz que ele questiona Jesus, não que ele não soubesse,
Não que ele tivesse interessado exatamente no que Jesus iria falar, mas ele estava tentando ao Senhor. Ele estava testando o conhecimento de Jesus e as suas palavras e a sua doutrina. E ele então tentando, pergunta para Jesus, né, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tá? Então, este é uma pergunta muito importante para todas as pessoas, irmãos. Né? Pensando na parábola, mas pensando no que fez com que Jesus contasse essa história, né? Que tinha um fundo de verdade, que tinha um ensinamento profundo a respeito da vida eterna, essa questão é uma questão muito importante para nós como pessoas. Né? Como eu posso herdar a vida eterna? Como eu posso ter convicção de que após essa vida aqui eu vou viver eternamente num lugar melhor? Né? Essa foi a pergunta desse doutor. E por que esse doutor pergunta isso para Jesus, irmãos? Porque o judeu, né, o judeu, o povo de Israel, eles têm a esperança de viver uma vida eterna com Deus, tá? Talvez alguém que venha de uma outra nação, que tem outros deuses, que tem outras crenças, eles não têm essa expectativa. Mas o povo de Israel, né, e esse doutor aqui, ele é um judeu, eles tinham a expectativa de que eles seriam salvos no final, de que eles iriam viver eternamente. Por quê? Porque em toda a escritura do Antigo Testamento, desde lá de Abraão, que é o pai das promessas, o povo sempre foi ensinado de que um dia eles viveriam eternamente com o Senhor. Tá? Então essa era a esperança deles. Então ele pergunta, como que eu faço? E aí Jesus, no versículo 26, diz para ele, né, o que está escrito na lei? Como que você entende o que está escrito lá? Porque lá na lei de Moisés, lá nos ensinamentos de Moisés e os demais profetas, havia o ensinamento para que o povo de Israel pudesse ter essa convicção de crer no Deus verdadeiro, de amar a Deus realmente e amar ao seu próximo. E esse doutor da lei, este homem estudioso da lei de Moisés, irmãos, ele conhecia a resposta. Porque olha o que ele responde ao Senhor. Lê para mim, irmã linda, o verso 27. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Ele sabia a resposta, irmãos. Ele estava questionando Jesus, porque ele estava tentando ao Senhor. Mas ele conhecia a resposta, ele falou, ele resumiu a lei do Senhor. Ele pegou todos os mandamentos que estavam lá no Antigo Testamento e resumiu de uma forma assim fantástica. Olha o que Jesus diz para ele no verso 28. E disse-lhe, Jesus falando, né? Respondestes bem. Você tem a resposta, doutor. Você conhece como eu faço para ter a vida eterna. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, amar com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que reconhecer que existe um Deus verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas, um único Deus, e que esse Deus deve ser amado com todas as minhas forças. Ele sabia isso. E ele sabia também que da mesma forma que eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Ele sabia a resposta. Mas Jesus diz assim para ele, respondestes bem, faze isso e viverás. Então veja, se você conhece o mandamento de Deus, o que você tem que fazer? Tem que segui-lo.
você precisa cumpri-lo, você precisa viver de acordo com o mandamento do Senhor. Então, se lá diz que você tem que honrar pai e mãe, honre seu pai e sua mãe. Que você não deve mentir, não minta. Que você tem que pagar as suas contas em dia, pague as suas contas em dia. Que você não deve falar palavras torpes, né, palavrões, não diga, né, lava a sua boca. Que você tem que orar a Deus, ore a Deus. Que você tem que, né, se alimentar das Escrituras, né, estudar, ler, meditar, estude, medite, né, se alimente das Escrituras. Por quê? Porque desta forma você viverá, tá? Mas aí, olha aí o que esse homem fala para Jesus. A Bíblia diz no verso 29, lê para mim, Marisa, por favor. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Muito bem. O problema, irmãos, não é amar a Deus. Percebeu? Percebeu que o problema não é amar a Deus? O problema não é amar a Deus com toda a minha alma, com todo o meu coração. Parece que isso é fácil. O difícil é saber quem é que é o meu próximo, para mim poder amar ele. Para mim, da mesma forma que eu amo a Deus, amar o meu próximo. Ele pergunta, mas quem é esse próximo, Senhor? E aí Jesus propõe, né? Ele conta uma história, ele conta uma parábola, ele conta uma história com um fundo real. Não é que essa história aconteceu, mas ele conta a história para poder ensinar aquele doutor da lei quem é o próximo de quem. A quem que nós devemos amar como nós amamos a Deus, devemos amar no nosso dia a dia. Tá? E ele então começa falando, olha, um homem desceu de Jerusalém. Ele estava descendo, né, de Jerusalém em direção à cidade de Jericó, e aí ele caiu na mão dos salteadores. Então nós temos um homem, que nós não sabemos quem é, e nós temos um grupo de salteadores, de ladrões, que vão lá e roubam o homem. E espancam o homem. E deixa esse homem quase morto, irmãos. O cara estava lá ferido, tombado no caminho. Muito bem. Por esse mesmo caminho via descendo quem? Um sacerdote. Quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele homem descendente de Arão, né? Um varão com menos de 50 anos e que tinha a posição de sacerdócio. O sacerdócio, irmãos, ele era escolhido não por competência, né? Mas era porque era por descendência, a sua origem familiar. Era assim que era escolhido os sacerdotes. E o que o sacerdote fazia, irmãos? Não, ele fazia os cerimoniais, ele fazia as ofertas, ele fazia o sacrifício. Ele não é que ele era responsável especificamente pelo templo, mas ele cuidava dos rituais, dos cerimoniais do povo de Israel. Então este sacerdote, né, todo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus, ele levava o sacrifício e sacrificava, ele fazia as ofertas no altar. Essa era a posição do sacerdote. Ele era o que nós chamamos hoje do líder espiritual do povo de Israel. Só que não havia só um sacerdote, tá, irmãos? Havia uma linhagem de sacerdotes, muitos sacerdotes, e dentre os sacerdotes você tinha um homem que era sumo sacerdote. Ou seja, ele era o líder, né, o cabeça dos sacerdotes. Este homem, irmãos, é que entrava lá na área chamada Santo dos Santos, tá? Ali ele sacrificava pelo povo, primeiro por si próprio e depois pelo pecado do povo, tá? O sacerdote, irmãos, seria muito semelhante aos pastores, tá bom?
não é a mesma coisa, tá, irmãos? Pastor é um ministério que veio com a igreja, né? Ele tem uma posição diferente do sacerdócio. E o sacerdote foi instituído por Deus lá no Monte Sinai, lá no deserto, quando o povo saiu do cativeiro, tá? São coisas diferentes, tá? Para ser sacerdote, tinha que ser descendente de Arão. Não podia ser de outra linhagem, tá? O pastor não, irmãos. O pastor é uma pessoa que ela tem o chamado de Deus e ele é reconhecido pelo grupo, né, pelo corpo local, né, como aquele que tem características de alguém que foi chamado. E ele vai ter que estar dentro das qualificações que nós temos nas Escrituras, tá bom? Mas ele é muito semelhante. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o sacerdote era a pessoa que orientava o povo. E o pastor não tem essa posição? E o que o pastor tem que ser? Tem que ser exemplo. E o que o sacerdote tinha que ser? Exemplo para o povo. Mas o que o sacerdote faz? Quando ele enxerga aquele homem lá caído, ensanguentado, machucado, ele passa de longe. Ele não se envolve no problema do outro, irmãos. Talvez ele até nem fez que nem enxergou. Tá? E a gente tem que ser cuidadoso para muitas vezes a gente não ter a atitude desse sacerdote. Temos que tomar cuidado, irmãos. Para que a gente não veja um semelhante a nós, machucado, caído, ferido, precisando de ajuda, e a gente faça de conta que não é com a gente. Mas também pode ser que a gente perceba que alguém esteja precisando de algo, como nós estudamos lá na epístola de Tiago, e você não ajuda o seu irmão, não ajuda a pessoa que está próximo de você. Então, nós podemos, muitas vezes, cair no erro desse sacerdote. Jesus, então, diz assim, olha, o sacerdote vendo, passou de largo. Versículo 31. Agora, olha o verso 32. E de igual modo também, um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Quem eram os levitas? Isso, agora sim é o pessoal que tomava conta do templo. Eram os cantores, mas não só isso, tá, irmãos? Eles faziam a guarda dos portões do templo, né? Porque só podia entrar no templo judeu, o gentil não podia entrar. Então eles também faziam a segurança, mas eles também estavam envolvidos no dia a dia da igreja, né? Fazendo aí as limpezas, organizando a cerimônia, entendeu? Eles não faziam sacrifício, tá, irmãos? Eles participavam do trabalho dentro do templo, tá? Ou na época lá do deserto, no tabernáculo, tá bom? E o que ele faz? Ele tem a mesma atitude. Então, Jesus mostra aí duas pessoas religiosas, duas pessoas envolvidas nas coisas de Deus, né? na obra de Deus, e que não conseguia perceber a necessidade daquele homem que estava caído. Que não se envolveu no problema daquele homem. Agora, deixa marcado, Lucas, e vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 43. Débora. Mateus capítulo 5, versículo 43. Jesus está aqui, irmãos, no meio do Sermão da Montanha, passando diversos ensinamentos. E aí ele fala a respeito do amor ao próximo. Vamos lá, hein, irmãos. Capítulo 5, verso 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso aí é o que estava sendo falado lá na lei. Ouviu isso, tá? Eu, porém, Jesus falando, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam.
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol, obrigado, Débora, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha só, irmãos, deixando de lado um pouco a parábola, né, mas fazendo um paralelo com o ensinamento que Jesus está trazendo sobre o amor ao próximo, a lei manda nós amarmos o próximo, mas não somente aquele que nos ama, não aqueles que nós somos identificados com ele, mas nós temos que demonstrar o amor também por aqueles que nós não gostamos, os nossos inimigos, aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, que nos maltratam. Que amor difícil, hein? Já pensou, irmãos? E aí eu estava estudando esse texto aqui e eu peguei um estudo de uma outra pessoa lá, não me lembro o nome, mas não foi meu, né? E ele falou assim, qual é a diferença entre eu gostar de alguém e eu amar alguém, demonstrar amor? Eu achei muito interessante o que ele falou, irmãos. Porque gostar, você gosta daquela pessoa que você tem afinidade, que você tem proximidade. Realmente é aquela pessoa do seu dia a dia, aquela pessoa que você se dá bem com ele. Você gosta daquela pessoa. Quando você gosta de alguém, você quer estar próximo dela. Não é verdade? Mas o amor, irmãos, é um pouco diferente. Porque aí você tem diversos tipos de amores, mas o amor aqui ao próximo, ele é diferente, irmãos. Você demonstra amor independente de você gostar de estar com aquela pessoa ou não. Porque o amor, irmãos, é uma ordenança do Senhor. Nós temos que amar a todos, ao nosso semelhante. Lá, eu acho que é lá em João, vai dizer assim, poxa, se eu não consigo amar a pessoa que eu estou vendo, como que eu vou amar a Deus que eu nem vejo? Mas é claro que o fato de nós demonstrarmos amor ao próximo, irmãos, não significa que a gente tem que andar com ele. Não. Mas se eu percebo que uma pessoa está numa situação difícil, eu paro e ajudo ela. Assim como nós devemos também fazer isso quando a gente vê um animal em apuro. Pensa assim, você percebe um cachorrinho lá desesperado, lá querendo atravessar a avenida movimentada, o animal não entende, você vai lá e ajuda ele, resgata aquele animal. Se você vê um animal preso numa cerca, lá um cavalo, um boi, você vai lá, corta a cerca, arranca. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto